vocês selecionarem e escolherem os melhores. Então, a ideia, e eu vou até emendar um projeto nesse sentido, é que seja feito sorteio entre aquelas pessoas que desejam que seus filhos estudem numa escola cívico-militar. Uma dúvida de ordem administrativa. A escola continuaria sendo de responsabilidade do governo estadual? Como que fica essa relação hierárquica, por exemplo, em caso de colaboração das Forças Armadas, que é um ente federativo autônomo? Não, sendo utilizado militares das Forças Armadas, não altera em nada a questão da gestão da educação. A escola continua fazendo parte do sistema educacional de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Educação. O que vai acontecer é não somente a utilização de militares nas questões administrativas e de gestão administrativa. As questões pedagógicas continuarão e serão tratadas pelo corpo de professores que já integra aquela escola. Ninguém vai perder o emprego por causa disso. O senhor falou da questão das escolas optarem. Isso seria feito por meio de votação da comunidade acadêmica? Como que cada escola tem uma forma de fazer a consulta à sua comunidade escolar. O importante nisso é que essa consulta seja feita de modo transparente e que a comunidade escolar possa manifestar a sua vontade, optando pelo modelo ou não. Deputado, alguns especialistas em educação fazem algumas ressalvas ao modelo que eu queria colocar para o senhor. Temem que um modelo hierárquico, com ênfase na autoridade, na disciplina, possa inibir de alguma forma o espírito crítico dos alunos. O senhor vê algum risco nesse sentido? Nenhum risco. Essa é uma crítica completamente fora de propósito, porque, ao que se sabe, disciplina e hierarquia existem em todos os momentos da nossa vida. É dentro da nossa casa, onde nós estamos sujeitos a uma autoridade paterna e materna. É dentro da casa nossa, junto com os pais e com os irmãos, que nós temos que ter disciplina, porque se não tiver, aquilo vira uma bagunça. E assim em todos os lugares de trabalho, clube social. Então, essa questão levantada por especialistas, na verdade, eu acho que é o contrário. Porque as grandes descobertas da humanidade, elas foram fruto, sim, da criatividade e da genialidade. Mas o que ninguém mais fala é que elas são fruto do esforço, da persistência. Então, junta-se disciplina, esforço, persistência e criatividade. Então não vai ter nenhum prejuízo para pensamento crítico ou para a criatividade dos alunos. O senhor já tocou num ponto mais cedo aqui na nossa entrevista sobre a questão de padronização visual, né? A questão do uniforme, do corte de cabelo, e alguns especialistas entendem que isso pode impedir a livre expressão da diversidade cultural. Como que a questão da inclusão ela é trabalhada também nessas escolas cívico-militares? Deixa eu te falar, sem problema algum, a escola cívico-militar estará sujeita a toda a norma educacional vigente no país, ou no estado, ou no município. Então, quanto a isso, não tem problema. Havendo interessados que tenham, eu falo até na questão da inclusão, são pessoas, a gente fala muitas vezes, são autistas, têm algum tipo de deficiência, algum problema de saúde, serão acolhidas do mesmo jeito. E a questão do uso do uniforme, eu não vejo como isso pode atrapalhar a inclusão, não. Qual que é o problema de utilizar um uniforme? Aliás, uniformes, que a gente chama de farda nos quartéis, são usados por muitas empresas para identificar os seus empregados. Aliás, é muito comum o uso de uniformes em todas as nossas atividades. Agora, por que na escola não poderia? Sabe qual que é a vantagem do uniforme? Uma delas, nessas escolas cívico-militares, vai estar estudando lá, né, que já acontece, o filho do empresário, que tem um poder aquisitivo muito elevado, e também é aquele filho da pessoa que recebe o Bolsa Família. Eles são diferentes na estratificação. Cultural importante, né? São diferentes, porque em relação ao poder aquisitivo, em relação à fragilidade social. Mas quando você uniformiza todos, acabou a diferença. Então lá eles serão tratados como iguais. Essa é uma das vantagens que se tem de utilizar o uniforme. Outra vantagem é que, por que você usa o uniforme? Porque senão todo dia você vai estar com uma roupa diferente.
diferente no ambiente, talvez você não tenha condição de fazer aquisição de novas roupas. E, estando deslocando na rua, estando com o uniforme, você é identificado, se a escola é de referência, falou, aquele lá é o aluno do Colégio Tiradentes, de Minas Gerais. Essa coisa do corte de cabelo, como é que você... O corte de cabelo, nós encaramos, além da questão de padronização, às vezes é uma questão de visual, porque em questão, às vezes, até de higiene, fica mais fácil fazer higiene nos cabelos, então tem uma série de razões. E eu não vejo qual a diferença em se cortar o cabelo ou não cortar o cabelo. Nas nossas escolas, a gente pede que se corte o cabelo. O senhor é militar da reserva, deputado Coronel Sandro, mas já teve também experiência, como a gente citou aqui, em cargos em instituições educacionais e integra hoje a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia como membro titular. Queria saber do senhor quais as outras prioridades, além dessa ampliação das escolas cívico-militares, que o senhor pretende tratar no âmbito do colegiado ao longo desse ano de 2020. Esse ano eu vou priorizar a minha atuação na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia relacionada à questão da alfabetização. As nossas crianças não estão sendo alfabetizadas adequadamente. Os métodos utilizados, que são analíticos, todos e alguns mistos, mas não estão atendendo ao objetivo. Nós estamos promovendo, crianças no ensino, dando sequência às séries, e sem que elas saibam ler, fazer uma operação matemática elementar, gerais baixo, na maioria dos municípios, e em toda a avaliação que se faz dos estudantes brasileiros, a gente passa vergonha. Um deles que a gente tem é um programa de avaliação de estudantes da OCDE, PISA. A gente passa vergonha, a gente fica entre os últimos países, entre 70 ou 60 avaliados. Então é o seguinte, a gente precisa urgentemente, isso é no Brasil, não é só em Minas Gerais, não. Eu vou falar de Minas Gerais, que eu sou mineiro e defendo aqui a população mineira. Nós precisamos urgentemente aperfeiçoar e melhorar a alfabetização das nossas crianças. Já há um Plano Nacional de Alfabetização, expedido pelo Ministério da Educação, o MEC. O secretário de Alfabetização, que é o Carlos Nadalim, ele tem trabalhado nisso já há algum tempo, só que a gente precisa que haja adesão dos municípios e das escolas. E a gente tem uma dificuldade nisso, porque todas as vezes em que se vai discutir lá na Comissão de Educação sobre desempenho escolar, isso não acontece, lamentavelmente. Mas o senhor vai continuar provocando. Vou bater nessa tecla porque nós temos que discutir lá o desempenho. Se o desempenho, o resultado que os nossos alunos estão apresentando é um resultado medíocre, tem alguma coisa que está errada e nós temos que intervir. E se o desempenho do estudante é medíocre, o desempenho do professor dele é medíocre também, porque o professor é o responsável por esse desempenho. Ou ele não está sabendo transmitir, fazer com que o aluno se desenvolva e apresente resultados, ou tem outras razões aí que nós precisamos descobrir. Então, eu vou focar esse ano para trazer o máximo de possível de escolas, priorizando a alfabetização e, se possível, priorizando métodos de alfabetização sintéticos, que, na minha avaliação, pode até conjugar com outros, mas, na minha avaliação, eles produzem resultados melhor do que outros que nós temos por aí. Deputado Coronel Sandro, muito obrigado por participar conosco aqui do Visão Parlamentar. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Quando tiver assuntos mais relevantes como esse, eu terei imenso prazer em voltar aqui no Visão Parlamentar. Obrigado mais uma vez. Conversei com o deputado Coronel Sandro, do PSL, falamos sobre o Programa Federal de Implantação de Escolas Cívico-Militares e um projeto de lei apresentado pelo deputado para replicar essa iniciativa aqui em Minas Gerais.